Fala galera, vamos falar agora sobre radiação térmica. No edital da EA, né, desse ano, fala lá no, ponto 5, no tópico 5.8, né, que vai cair matéria e radiação. Né? Só que radiação, né, a gente sabe que a radiação eletromagnética é uma radiação que nada mais é do que uma onda eletromagnética. Né? Só que provavelmente não vai cair apenas no contexto de ondulatória. Ainda mais que quando se fala de física moderna, né, as provas os concursos que falam sobre física moderna, eles também falam sobre na radiação a lei de Stefan Boltzmann e a radiação de um corpo negro, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Então é importante a gente cobrir essa parte também do edital. Apesar de ter algumas coisas assustadoras, como essa temperatura elevada a 4, né, e um monte de letra nova, não é nada difícil, é só você decorar a fórmula para aprender a usar, tudo bem? Então, olha só, nós vimos lá na propagação de calor que um corpo ele pode propagar calor, ele pode conduzir o calor pode ser conduzido por condução, né, por convecção ou irradiação. Né? A irradiação é o que? Todo corpo que apresenta uma temperatura acima do 0 Kelvin, né, ou seja, a agitação molecular existe, né, ele vai emitir energia, né, térmica, ele vai mandar energia térmica em forma de radiação, né, ou seja, em ondas eletromagnéticas. Essa radiação, né, é a que a gente vai estudar aqui, radiação térmica, emitida pelo quê? Pela agitação molecular que a gente considera como se fosse temperatura. Tudo bem? Bom, e aí, dois caras, o Stefan e o Boltzmann, eles chegaram à mesma fórmula de forma independente. O Stefan, de forma empírica, né, observando e escrevendo os valores e tentando achar qual era a relação, e o Boltzmann, ele conseguiu chegar nela com matemática, ele deduziu essa fórmula a partir de outras, tá? Então, olha só, a potência total irradiada, que é o POT aqui, ó, né, ela vai ser igual a E, que é emissividade ou poder de emissão do corpo que a gente vai analisar. Esse E, né, é uma grandeza adimensional que vai de 0 até 1, tá? Ela vai falar o quão fácil é um corpo de emitir a radiação ou quão difícil ele é de emitir a radiação, tudo bem? Lembrando que é uma grandeza adimensional, então é só número, não tem unidade de medida. Essa letra grega aqui, que parece um 9 deitado, é um sigma minúsculo, tá? É a constante de Stefan Boltzmann, que a gente vai usar sempre o valor de 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta, ou às vezes a gente aproxima esse 5,67 para 5,7, tá? Não é muito incomum isso acontecer, não. Vezes a área da superfície, tá? Da superfície que vai estar emitindo, né? Então a gente já sabe calcular isso lá na matemática, né? A área superficial de uma esfera, a área superficial de um cone, de uma pirâmide, né? É isso que a gente está falando. Vezes a temperatura elevado à quarta potência, né? Temperatura absoluta, ela tem que estar em Kelvin, tudo bem? As unidades, potência, watt, área, metro quadrado, temperatura em Kelvin. A constante vai estar nessa unidade aqui, tudo bem? Lembrando, como que é emitida essa radiação? É emitida em forma de luz, né? Mas luz a grosso modo. Às vezes pode ser raio-x, pode ser raio gama, depende de quem? Depende de outros fatores, tá? Mas ele vai emitir onda eletromagnética, tudo bem? Então a radiação térmica é a emissão de calor em forma de radiação, né, eletromagnética, a gente chama de radiação térmica. Na faixa de valores que a gente trabalha, né, no dia a dia, a gente percebe isso aqui mais facilmente como infravermelho, mas não é apenas infravermelho, ok? Bom, e qual é o critério para existir essa radiação? Tem que ter temperatura acima de 0 Kelvin, tá? Uma outra forma de você escrever essa fórmula é essa daqui, que é pela intensidade total da radiação, né? Essa intensidade total da radiação, ela é muito comum, muito usada, né? Assim, ó, porque basicamente o que você mudou? Você pegou a área que estava aqui multiplicando, passou para o outro lado, ela foi dividindo, né? Então a intensidade total da radiação é a potência de radiação dividido pela área. Olha as unidades, watt por metro quadrado, né? Então, exemplo, imagina que uma questão está falando que a intensidade da radiação solar, por exemplo, em determinado lugar,
é de 200 watts por metro quadrado. O que significa isso? Que a cada 1 metro quadrado que você analisar, tem uma potência ali de 200 watts. O que é 200 watts? 200 joules por segundo. Então, o que significa 200 watts por metro quadrado? Por exemplo, poderia falar que, né, uma região que tenha 2 metros quadrados, né, ela vai ter uma potência de 400 watts, né, porque isso aqui é cada 1 metro quadrado. Se eu estou falando de 2 metros quadrados, vai ser o dobro. E o que significa uma potência de 400 watts? Significa que a cada 1 segundo passa 400 joules, né? Então a interpretação é essa, ela não é muito complicada. Então basicamente é a mesma coisa, ó. O E continua a mesma coisa, o sigma a mesma coisa, a temperatura a mesma coisa, tá? Só que aí de vez em quando a gente vai falar sobre o poder de absorção de um corpo. A gente vai chamar esse poder de absorção como A. E ele é igual ao poder de emissão, o E, esse Ezinho aqui. Então, olha só, um corpo ele pode emitir calor e pode absorver calor, né? Se eu quero calcular apenas o que ele está emitindo, eu uso o Ezinho. Se eu quero calcular o que ele está absorvendo, né, eu vou usar o A. E eles são iguais, tudo bem? Ou seja, um corpo que tem facilidade para emitir, né, ele é um corpo que tem facilidade para absorver também. Não tem como ser uma coisa sem ser a outra, tudo bem? E vamos aplicar, né, essa ideia aí, ó. Exemplo, determina a temperatura do filamento de uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada amarela, né, que tenha potência 100 watts, emissividade 0,3 e área 400 centímetros quadrados. Bom, a potência é 100. A potência é igual ao quê? Emissividade 0,3 vezes o sigma, né, a constante, vamos aproximar ela para 5,7 vezes 10 elevado a menos 8, vezes quem? Ó, vezes a área, né? A área é 400 centímetros quadrados. Vamos botar ela em metro quadrado. Tem que multiplicar por 10 elevado a menos 4, né? Então vai ficar indo, ó, vezes 400 vezes 10 a menos 4, vezes temperatura elevado a 4. E aí é só resolver a questão, né? Por exemplo, a gente pode cortar os zeros aqui, ó. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, né? E passa para o outro lado aqui, dividindo, né? 0,3 vezes 5,7. Vai dar 1,71, né? Aí passa para cá, ó, 1,71 vezes. Aí ainda ficou o 10 elevado a menos 8, o 10 elevado a menos 4. Então, ó, 10 elevado a menos 8 com menos 4, menos 12, igual a temperatura elevada à quarta potência. 1 dividido por 1,71 vai dar 0,58 aproximadamente. Então vai ficar 0,58 vezes o 10 elevado a 12, vai subir, positivo, igual a temperatura elevada a 4. Passa o 4 para o outro lado, ó, vai ficar raiz quarta, né? Então, a temperatura vai ser, o 10 elevado a 12 pode sair como 10, né, elevado a 3 vezes raiz de 0,58. Vou fazer aqui na calculadora científica, só para ficar rápido aqui, ó. Então, 0,58 raiz quarta. Vai dar 0,87 mais ou menos ali. Então vai ficar 1000 vezes 0,87. Então a temperatura é aproximadamente de 870 Kelvin. Tudo bem? Então a ideia é saber usar isso daqui. Tá? Às vezes ele vai te dar pela intensidade total, às vezes pela potência. E às vezes é o contrário, às vezes ele vai te dar a temperatura e vai querer que você calcule qual é a potência. Tudo bem? Bom, então, resumindo, né? De forma teórica, um corpo que apresente uma temperatura acima de 0 Kelvin, e é obrigado a ter isso, né? Nenhum corpo pode ter 0 Kelvin, ele vai emitir radiação térmica. Né? O que é radiação térmica? Ondas eletromagnéticas. Tá? E aí, ele vai emitir com uma determinada potência que você calcula por aqui, pela lei de Stefan Boltzmann. A emissividade é uma grandeza adimensional e ela é igual ao poder de absorção. Tudo bem? Então, essa parte introdutória é só isso mesmo.